Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. Hoje nós entramos na 11ª aula do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão. Pois é, então foi um caminho aí bem longo até aqui, espero muito que você esteja gostando dessas aulas. Se você está gostando, lembre-se de curtir, de também se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nada. Hoje nós vamos falar sobre as possíveis pronúncias da letra S. É muito importante essa aula, então, sem mais delongas, vamos começar. Na 11ª aula, nós vamos estudar a letra S. É uma letra muito fácil, mas ela vai ter algumas pronúncias diferentes a depender de onde ela se encontra numa palavra. Por isso é muito importante que a gente conheça essas nuances. Então, como eu acabei de falar para vocês, né, a depender da posição que o S estiver numa palavra, a gente vai pronunciá-lo de uma maneira ou de outra. Lembrando que você não precisa anotar nada do que eu falo aqui nessa aula, porque esse material completinho em PDF eu forneço para você no grupo Elite. É muito fácil. Aqui na descrição eu coloquei um link. Você clica no link e você participa do grupo Elite e já baixa diretamente lá o material. Combinado? Então vamos lá, gente. Quando o S ele aparece no início de uma palavra ou entre vogais, ele é pronunciado como um Z. Pois é, então Z. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Como vocês estão acostumados, a primeira coluna é o alfabeto fonético internacional, a segunda coluna seria a versão do Alex desse alfabeto, tá? Que fica mais fácil da gente ler e compreender, e aqui a tradução, tá bom? Então, sol em alemão nós dizemos Sonne. Sonne. Perceba que eu tenho esse som de Z mesmo, tá? Não é Sonne. Sagen. Sagen quer dizer. Nada de falar sagen, ok? Eu não quero esse sibilo, eu quero um Z, ok? Vibradinho. Sein, que seria o verbo ser ou estar. Lesen. Perceba, aqui eu já tenho o S no meio da palavra, porém entre duas vogais. Então, lesen, som de Z. No português isso acontece também quando a gente tem um S entre duas vogais, a gente pronuncia com som de Z. Então fica muito fácil a gente lembrar dessa regra, tá bom? Aqui eu tenho a palavra rosa, que eu digo rosa, ok? Rosa. E depois aqui o verbo viajar, que nós dizemos reisen. Aqui eu tenho um ditongo, tá? Ditongo é composto aí, no caso, por duas vogais, né? Na verdade, uma vogal e uma semivogal. Mas ainda cai nessa regra, tá? Está entre vogais, então é pronunciado como um Z. Muito fácil. Quando eu tenho agora o S no final de uma palavra, a gente vai pronunciar como um S mesmo. Ou então quando ele aparece antes de uma consoante. Então a gente pronuncia com som mesmo de S normal. Por exemplo, a palavra casa em alemão é Haus, ok? Aqui eu tenho bist, que seria aquele verbo sein, né, ser estar, que eu ensinei para vocês agora aqui em cima, só que conjugado na segunda pessoa do singular, que é o du. Então, para dizer você está ou você é, em alemão eu falo du bist, ok? E aqui eu tenho a palavra quase, em alemão a gente diz fast. Então, som de S super normal. Vamos agora para os dois S's. Então, quando eu tenho dois S's, ele sempre vai ter esse som de dois S's mesmo, igual do português, ou o som clássico do S. Por exemplo, a palavra água nós dizemos Wasser, ok? O verbo comer nós dizemos essen. E a palavra beijo nós falamos Kuss. Aqui faltou letra maiúscula, né? No alemão, sempre que eu tiver um substantivo, eu preciso escrever com letra maiúscula, tá bom? Então, Kuss, beijo. Sempre dois S's, som de S. Depois, olha só, aqui que a coisa muda um pouquinho. No alemão, quando eu tenho a junção de um S com um P de pato ou um S com T de tatu e ele está no início de uma palavra, ele vai ter o som chiadinho, como se fosse o S do carioca, tá? Ou então o som de CH, como na palavra chá. Então, por exemplo, a palavra cidade em alemão não é Stadt, mas sim Stadt, ok? Stadt. Então eu tenho que chiar mesmo esse S aqui. Olha só, aqui nós temos o verbo stehen, que quer dizer permanecer de pé, né? Ficar em pé. Stehen. Nada de falar stehen, ok?
E aqui eu tenho o verbo economizar, que em alemão eu digo sparen, sparen, tá? Com som de CH. Ok, só que o que eu falei para vocês aqui é muito importante. Essas duas letras, o ST ou o SP, precisam estar no início da palavra. Por quê? Se estiver no meio da palavra, vai manter aquela regra que eu falei para vocês do S antes de uma outra consoante. Então, ele vai ter som de S normal. Por exemplo, né, na palavra fast, que eu mostrei para vocês, que significa quase, e na palavra Kasten. Kasten significa caixa ou um engradado, sabe? Engradado que você coloca bebidas. É uma Kasten, tá? E aqui eu tenho um ST, mas não quer dizer que eu tenho que pronunciar Kasten, tá? Existem dialetos, sobretudo, né, no sul da Alemanha, mais precisamente no estado de Baden-Württemberg, em que as pessoas pronunciam sempre o SP ou ST como se fosse o S do carioca, tá? Mas isso é dialeto. No alemão padrão isso não vai acontecer, tá bom? Então vai se manter a seguinte regra. Se estiver no início da palavra, aí sim eu vou chiar. Se não tiver, eu não vou chiar, tá? Início da palavra, mas com o T ou com o P. Se for só o S sozinho ali e depois dele vier qualquer outra consoante que não seja T ou P, eu também não vou chiar, tá bom? Então a aula de hoje foi bem simples, bem objetiva e eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se mais uma vez de curtir, também se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula e me conta aqui o que você está achando. Você tem aprendido bastante as pronúncias do alemão? Tem gostado dessas aulas? Quero saber, hein? Vamos conversar aqui nos comentários. Eu te vejo na próxima lição. Até lá! Bis dann!